Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos pilares da gestão de processos de negócio. A ideia aqui é entender como uma organização, seja ela qual for, pode sair do caos e se transformar numa máquina de alta performance. Vamos ver como deixar tudo mais eficiente, ágil e, claro, mais competitivo. Para a gente começar, fica a reflexão. A organização onde se trabalha vive num improviso, naquela correria de apagar incêndio o dia todo? Pois é, a gestão de processos é justamente o contrário disso. É sobre criar uma estrutura que funciona, que é otimizada. É a diferença, sabe, entre o caos total e uma orquestra bem afinada. Beleza! Então, para guiar a nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, automação. Depois, governança. Aí a gente entra na gestão de mudanças, o fator humano. Em seguida, vamos ver como medir tudo isso com os KPIs. E para fechar, a auditoria. Bora começar pelo primeiro? Então, nosso primeiro pilar, automação. E olha, é importante dizer logo de cara, não estamos falando de substituir pessoas. Muito pelo contrário. A ideia é usar a tecnologia para cuidar daquele trabalho repetitivo, sabe? Para que a equipe possa focar no que realmente importa, na estratégia, na criatividade. A definição é essa aí, bem direta, né? É basicamente usar tecnologia para fazer de forma automática aquelas tarefas e rotinas que se repetem sempre. E o resultado? Bom, o resultado é um fluxo de trabalho muito mais rápido, com bem menos erros e, claro, uma baita redução de custos. Pensar nisso como alicerce para um negócio crescer de um jeito inteligente e sustentável. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Não é mágica, não. É método. Primeiro passo, mapear os processos. Entender como as coisas funcionam hoje. Depois, a gente identifica o que pode ser automatizado, onde estão os gargalos. Passo 3 é a análise de investimento, para ver se a conta fecha. Aí vem a escolha das ferramentas certas e, claro, treinar a equipe, que é fundamental. E por último, um monitoramento constante para garantir que tudo está trazendo os resultados esperados. Ok, automatizamos, otimizamos o trabalho, e agora? Agora a gente precisa de regras claras. E é aí que entra o nosso segundo ponto, governança. Pensa na governança como se fosse a constituição da empresa, sabe? É o conjunto de regras que garante que todos os processos estão remando na mesma direção, alinhados com os objetivos maiores. E para uma boa governança funcionar, ela se apoia em alguns pilares. Padronização, para ter consistência. Responsabilidades bem definidas, para acabar com aquele jogo de empurra. Agilidade, para a empresa conseguir se adaptar rápido. E, claro, objetivos claros para todo mundo saber para onde ir, o que naturalmente gera mais engajamento. E qual o primeiro grande benefício disso tudo? Pode parecer óbvio, mas é muito poderoso. Mais eficiência. Simples assim. Quando as regras são claras e os processos padronizados, o desperdício de tempo e de recursos, despenca. O trabalho simplesmente flui muito melhor. Na sequência, vem a redução de custos e riscos. Pensa bem, processos bem definidos querem dizer menos erros, menos retrabalho, menos daquelas surpresas desagradáveis no meio do caminho. A governança acaba criando uma espécie de rede de segurança que protege a organização contra falhas. E se a gente somar tudo isso, o que a gente tem no final? Aumento da competitividade, claro. Uma empresa que é eficiente, que controla os custos e corre menos riscos, ela é naturalmente muito mais forte no mercado. Consegue entregar mais valor e se mexer mais rápido que a concorrência. Bom, agora a gente chega num ponto que talvez seja o mais desafiador de todos. Porque, olha, a gente pode ter a melhor tecnologia do mundo, as regras mais claras, mas se a gente não souber lidar com as pessoas, nada disso funciona. Vamos falar sobre o fator humano, a gestão de mudanças. E quando se fala em mudança, a primeira coisa que aparece é a resistência. Isso é super normal, é uma reação humana. Mudar tira a gente na zona de conforto, né? Gera medo, incerteza. Tentar ignorar que isso vai acontecer é a receita para o desastre. O primeiro passo, o mais importante, é entender: a resistência vai existir. Mas por que as pessoas resistem? Tem vários motivos. Pode ser medo do desconhecido, uma comunicação que falhou em explicar o porquê da mudança, às vezes é só o conforto do hábito, da rotina, ou aquela sensação de estar perdendo o controle do próprio trabalho. Entender de onde vem essa resistência é o segredo para conseguir lidar com ela. Então, a grande questão é: como a gente supera essa barreira? A resposta está em algumas abordagens bem construtivas. É preciso ter empatia, se comunicar de forma transparente, treinar e capacitar as pessoas, trazer todo mundo para participar do processo e, claro, reconhecer e recompensar quem se adapta. É isso que transforma a resistência em engajamento. Muito bem, chegamos no nosso quarto módulo,
A gente já automatizou, definiu regras, gerenciou a mudança, mas como saber se tudo isso está dando resultado? A resposta é medindo. E a ferramenta para isso são os famosos KPIs, os indicadores-chave de desempenho. Porque afinal aquilo que não se mede, não se gerencia. E é legal entender que existem basicamente dois tipos de KPIs. Primeiro, os estratégicos. Eles dão a visão do todo, a saúde geral do negócio, tipo o lucro líquido. E depois temos os operacionais, que são como um zoom. Eles olham para partes específicas, tipo a taxa de conversão de um site. Para ter uma visão completa, a gente precisa dos dois. Mas um alerta importante. Nem toda métrica serve como um bom KPI. Para ser eficaz de verdade, um KPI tem que estar ligado diretamente aos objetivos da empresa. Tem que ser específico, mensurável, nada de coisa vaga. E talvez o mais importante, ele tem que ser acionável, ou seja, tem que levar a gente a tomar alguma decisão. E claro, tem que ser monitorado sempre. E com isso, a gente chega no nosso último módulo, a auditoria. Se a gente pensar que a automação é o motor, a governança é o chassi do carro e os KPIs são o painel de controle, bom, a auditoria é a revisão periódica. É a hora de parar e verificar se tudo está funcionando como deveria, se a gente está chegando onde queria. A auditoria de processos é, então, essa avaliação sistemática. E aqui tem um ponto fundamental. O objetivo não é achar culpados, não é uma caça às bruxas, é encontrar oportunidades de melhoria. A auditoria funciona como um espelho, que mostra o que foi planejado de um lado e a realidade do outro, para a gente achar onde pode melhorar. E como qualquer bom processo, a auditoria também tem seus passos. Começa com o planejamento, definindo o que vai ser olhado. Depois vem a execução, que é a coleta de informações, com entrevistas, observação. Na análise, a gente compara o planejado com o que realmente acontece. Daí sai um relatório, com os achados e recomendações. E, para fechar, o acompanhamento, para garantir que as melhorias saiam do papel. Essa frase resume tudo de forma brilhante. Uma auditoria fornece dados concretos para embasar as decisões. Ou seja, ela tira o achismo da jogada e coloca fatos na mesa. E com esses dados, a liderança consegue tomar decisões muito mais seguras, garantindo o sucesso do negócio não só agora, mas lá na frente. E com isso, a gente fecha o nosso percurso pelos pilares da gestão de processos. Mas a conversa não precisa parar por aqui. Fica a pergunta para a gente pensar. Depois de tudo isso que a gente viu, qual seria o primeiro passo, mesmo que pequeno, para começar a melhorar os processos no ambiente de trabalho de cada um? É um excelente ponto de partida para reflexão.